Aleluia. Amados, abra o santo livro na Epístola de Judas, amém? Amém. Aleluia. Vamos dar continuidade ao nosso estudo expositivo na Epístola de Judas. Aleluia. É o segundo estudo. Judas, vamos ler a partir do verso 1 mesmo. Diz assim o Santo Livro. Judas capítulo 1, versículo 1 a 3. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus e Pai, Deus Pai, e conservados por Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicadas. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Amém, amado? Até aqui tenha bondade em nome de Jesus. Podem se assentar. Então, na introdução, nós falamos o significado do nome Judas. Ele inicia a sua epístola à congregação de modo geral, porque a carta ela não fora destinada a uma igreja específica, como nós vemos no livro de Apocalipse, cartas destinadas à igreja de Éfeso, Tiatira, Laodiceia, Pérgamo, Filadélfia, enfim. A epístola de Judas é uma epístola geral. E ele inicia falando sobre o seu nome e dizendo que ele é servo de Jesus Cristo, sendo ele meu irmão do Senhor. E ele diz irmão de Tiago, e aqui nós vamos abordar esse segundo ponto aqui, que eu parei simplesmente aqui. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Eu parei nessa vírgula aí. Hoje nós vamos, se o Senhor assim permitir, abordar a partir desse verso aqui, ó. Aos chamados, queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicadas. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Outra tradução aqui, depois dos chamados e queridos, ele fala dos conservados. Outra tradução pode estar guardado. Tem alguma tradução escrito guardado? Em outras traduções tem guardados. Tem alguém com a King James também aqui? Amém. Amém. Ok. Então Judas, em sua epístola, ele usa muito da trilogia. Ele usa um conceito de trilogias. Quais são as trilogias que Judas aborda nessa epístola? Ele fala dos chamados, amados e preservados ou guardados pelo Senhor. Depois ele vai citar também, se você for discorrer aqui, ele vai falar acerca dos anjos, vai falar de Sodoma e Gomorra, ele vai falar do povo do deserto. Então ele cita esses três exemplos também, essa trilogia, para inferir acerca da desobediência. Por esse motivo que eu vejo, meu diácono, que ele faz questão,
inspirado pelo Espírito Santo, é uma característica de um servo, de mencionar que ele é servo de Jesus Cristo. Por quê? Porque o servo, ele obedece. O servo, ele obedece. Ele se sujeita. Ele se sujeita ao seu Senhor, ele simplesmente é guiado pela voz do seu Senhor. Mas aqueles que por algum motivo, tanto o povo do deserto, os anjos e a cidade de Sodoma e Gomorra, quiseram viver da sua maneira, quiseram viver do seu jeito, quiseram viver sem um Senhor para obedecer. Por exemplo, o povo de Israel, né? O povo de Israel, estava lendo essa passagem antes de 1 Samuel capítulo 8, quando o povo olha as outras nações e querem um rei. Ou seja, Israel não queria mais ser governado por Deus. Israel queria ser dirigido, conduzido por homens, como as outras nações. O governo de Israel era teocrático. Israel queria mudar para um governo monárquico, porque as outras nações viviam dessa maneira. Então, nós, nessa condição de servos do Senhor, nós temos essas características, qual? Chamados, amados e guardados pelo Senhor. Então, eu quero abordar, de maneira primária, a questão dos chamados do Senhor. O nosso chamado em Deus. Então, a Bíblia, ela tem vasta referência bíblica sobre chamado. Mas quando se fala hoje sobre chamado, a pessoa vem logo o quê? Fala alguma coisa aí sobre chamado. Ser pastor, ser um pastor, ser um evangelista, ser um grande ministro de louvor, né? Cantar para multidões, né? Qual é o seu chamado? Eu sou um levita. Por quê? Porque ele canta, ele toca e ele se infere na característica da primeira aliança como um levita da tribo de Levi, porque ele canta e toca. Sabedores de que a tribo de Levi não era só responsável por essa característica. Então, quando se fala de chamado, vem logo na memória do povo de Deus, da igreja de modo geral, você é um pastor, você é um presbítero, você tem um cargo eclesiástico, você é um diácono, um obreiro na casa de Deus, um presbítero, dependendo da congregação. Mas na teologia, amados irmãos, eu já falei sobre esse princípio, sobre o princípio de primeira menção. Vocês lembram quando eu já falei sobre isso aqui? O que é isso? Quando eu quero compilar, dissecar um assunto nas Escrituras, há uma ferramenta teológica que é chamada de princípio de primeira menção. Exemplo esse que nós estamos citando aqui, chamados. Se eu quero dissecar o assunto de chamado, eu tenho que ir na primeira vez que a palavra chamado ou chamou foi inferida. E eu vou até a última vez que ela foi manifestada. E aí eu pego esse todo e fundamento a doutrina do chamado. E aí a gente vai ter uma definição. Então, dentro desse conceito, dessa ferramenta teológica, que é o princípio de primeira menção, a primeira vez que a palavra chamado se manifesta é no livro do Gênesis. Livro do Gênesis, se você for rápido de endereço, vai lá comigo. Capítulo 3, versículo 8. Aleluia. Gênesis capítulo 3, versículo 8 e 9. Diz assim o Santo Livro. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Note que a primeira característica do pecado é se esconder. A primeira característica de alguém que está em pecado é se ocultar, é se esconder. Ela não atende mais ligação, ela não quer receber mais ninguém, ela quer se esconder de alguma maneira, ficar camuflado. E a Bíblia diz que Adão e Eva se esconderam como se pudesse, né? Como se pudesse. Se esconderam da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Nós somos sabedores de que árvore é símbolo do homem, né? O Salmo de número 1, Ezequiel capítulo 15, se eu não me engano, fala também sobre isso.
É uma referência do homem. Então o homem ele tenta se esconder entre a sua própria geração do Senhor. Como se isso fosse ser possível. É impossível se esconder da presença de Deus. É impossível. Por exemplo, eu quero abordar um pouco sobre esse assunto de se esconder da presença do Senhor. Se nós formos aqui na Escritura, Salmo 139, olha só o que a Bíblia diz. Olha o que Davi fora revelado a ele pelo Espírito Santo acerca da presença de Deus. Olha só o que Davi diz. Senhor, tu me sondaste e me conheceste. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar, ou seja, meu estilo de vida, o meu deitar, conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. Tu cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim é maravilhosíssima, tão alta que eu não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se eu fizer o céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se eu tomar as asas da alva e se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me sustentará. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então noite será luz em roda de mim. Olha o versículo 12. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Então noite e dia para o Senhor é a mesma coisa, não tem como esconder da presença de Deus. Então Adão e Eva, pós-pecado, eles querem se esconder do Deus que tudo vê, do Deus que tudo sabe, do Deus que tudo tem ciência e conhecimento. E por esse motivo, o primeiro chamado de Deus para o homem não é ser um evangelista, não é ser um missionário, não é ser um pastor, não é ser um apóstolo, não é ser um presbítero, um diácono, não. O primeiro chamado de Deus é o chamado para o arrependimento. Tanto que aqui, a primeira menção aqui, escondeu-se Adão e a sua mulher, Gênesis capítulo 3, da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim, versículo 9, e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe, onde estás? E disse, ouvi a tua voz, o teu chamado, soar no jardim, e temi, porque estava nu escondido. Então note que o chamado de Deus ao homem, e aqui também a primeira menção também do medo, que é diferente do temor. Ele não disse que teve temor, ele teve medo. E a Bíblia diz que o perfeito amor lança o quê? Lança fora todo medo. Então, quando nós estamos unidos ao Senhor, na pessoa de Jesus Cristo, não se há medo. Não se há medo de Deus. Não se há medo da grande tribulação. Não se há medo do juízo final. Não se há medo do anticristo. Não se há medo da adversidade. Não há medo de nada, mano. Porque a Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é verdade? Então, o chamado de Deus primário para o homem é um chamado para o arrependimento. Efésios 1:17 e 18 diz assim, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual a esperança e a sua vocação, as quais a riqueza da sua glória e da sua herança nos santos. Vocação aqui é chamado. Então, quando Deus nos faz o chamado ao arrependimento, e nós atendemos a esse chamado, porque qual é a condição, amado, de alguém que se arrepende diante de Deus? Qual é essa condição? Quando Deus faz o chamado, qual é a condição humana? Lembra da referência de Adão? Para dar uma dica. Oi? Pecador. Ok. Mas a consequência do pecado? A morte. Lembra? Gênesis 2:15, 16 e 17. Ele diz, de toda a árvore do jardim pode comer livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia que comer, certamente morrerás. Haverá uma ruptura entre o homem e Deus, cujo qual Deus tinha lançado nele
a essência da vida, da eternidade. E Deus falou, se desobedecer, como o povo de Israel, como os anjos e o povo de Sodoma e Gomorra, vocês vão morrer. Então, a nossa condição era de mortos espirituais. Agora, pode um morto ouvir? Não pode. Ele está morto. Não é isso? Efésios aponta essa condição nossa. Vamos lá, Efésios também. Alguém que for rápido de endereço vai lá para mim. Não estava no diagnóstico, mas vamos lá. Efésios 2:1. Essa era a nossa condição. Pode ler? Pode ler, meu amado. Depois alguém lê para mim João capítulo 5, se eu não me engano, deve ser o versículo 24, 25, por aí. Vai lá. Pode ler, Marcelo, por gentileza, amado. Efésios 2:1. Isso. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. E éramos o quê? Por natureza, filhos da ira. É essa indagação que o homem fica perplexo diante de Deus. Não? Porque o homem por si só, ele se julga bom. Ele se julga digno. E aí, as consequências do pecado faz o homem não se compreender ele mesmo e muito menos o Senhor. Porque quando a gente está distante do Senhor, dificilmente a gente vai compreender o Senhor, nem a gente mesmo. Compreender dentro da nossa limitação, logicamente, né? O Senhor é incompreensível, incomensurável. Aí entra as indagações, mas se Deus é bom, por que criança morre? Se Deus é bom, por que tanta iniquidade? Porque o homem é pecador, mano. A produção é do homem, não é de Deus. Aí diz que nós éramos por natureza filhos da ira, como os demais. Ou seja, ele está falando, atendemos os chamados, agora não somos mais. Porque nós estávamos mortos e alguém com capacidade suficiente nos trouxe a vida novamente. E aqui a gente vai entrando, se a gente for cavando, a gente vai entrando cada vez mais. Pastor, diga-me. É por isso também que às vezes a gente vê crianças bem pequenas já com trejeitos homossexuais. Consequência do pecado. Consequência do pecado. E vai se alastrando cada vez mais. Alguém abriu, João? Amém. Pode ler. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou... Só um momento, quem está falando isso aí? Jesus Cristo. Jesus. Então, olha a palavra de Cristo. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Esse daí é João 5? Qual é esse? 5:24. Leu 25 também. 25. Em verdade vos digo que vem a hora, e a hora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Em que os mortos, o quê? Ouvirão a voz do Filho de Deus. E o que acontece? E os que a ouvirem, viverão. E os que ouvirem, viverão. Atenderam o chamado. Saíram da morte para a vida. Ainda que vivos, mas mortos. A palavra de Cristo para Nicodemos, amado. Você já está em João aí, vai em João capítulo 3. Note que aqui, olha o absurdo, amado. Note que esse chamado, esse primeiro chamado de Deus para a gente, de sair da morte para a vida, é um ato exclusivo de Deus. Olha a conversa de Jesus com Nicodemos. Note que a palavra é sempre de Cristo, ok? Pode ir no 1, que acho que até o 8 já revela isso daí, até o 5 talvez. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e Só um momento, biblicamente, ele era padrão FIFA, sim ou não? Príncipe. Hã? Príncipe. Bigode grosso, logicamente? Muito, né? Para os homens, né? Mas será que isso leva ao céu? Será que patente de cargo leva ao céu?
Não lembra. Olha a palavra de Cristo para ele. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, Ele foi ter de que hora? à noite. De noite. Geralmente o pecado faz o quê? Esconde. Vai. Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver. Não pode quê? Não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer. Soberania, ó. O vento assopra onde ele? Onde quer. O Espírito. E ouves a sua voz. E faz o quê? Ouve a sua? A sua voz. Mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Amém? Amém. Mas todo aquele que nele, para crer eu tenho que ouvir. Mas eu estou morto. Eu estou morto. O vale de ossos secos de Ezequiel. A Bíblia diz que eles estão secos. Estão secos. E o que faz aqueles ossos reviverem? A palavra, mais de quem? Do Senhor. Ele fala: profetiza, Ezequiel, sobre esses ossos. Mas Ezequiel fala, Deus pergunta para Ezequiel: pode esses ossos reviver? Ezequiel não fala, eu sei. Ele fala, tu sabes. Aí ele fala, então profetiza. Ezequiel profetiza segundo a palavra dele? Não, a palavra de... Aí Deus ressuscita aquele morto. Então é Deus, amado. Porque, por exemplo, o Diogo quis nascer sozinho. Ele pode falar, vou nascer? Ele nasceu. Ele nasceu. Soberania divina, mas um acordo entre o Henrique e a Elaine. O Diogo veio. Já viu criança que é revoltada com o pai e a mãe? Eu não pedi para nascer. Entendeu? Se eu soubesse que era assim, Se eu soubesse que é assim, eu não pedi para nascer, mas se eu soubesse que ia ser assim. Você já viu isso? Entendeu? Então, quando nós ouvimos a voz do Senhor, o Senhor, Ele nos traz à tona, é Ele que nos gera. Pedro diz que Ele nos gerou pela palavra. Pedro diz isso. Então, é Ele que traz. Agora, pastor, então a gente entra naquela exclusividade de que Deus escolhe um para salvação, outro para condenação. Né? E não é isso. Lembra da soberania, da onisciência, da onipresença, de que Ele sabe quem vai vir, quem não. Mas quando nós atendemos essa vocação, esse chamado, nós temos uma diretriz a seguir. Por quê? O que acontece? Deus nos ressuscita, nos traz a vida. Isso na teologia é chamado de justificação. Ele nos redime, que a redenção nos compra, nos resgata, e agora Ele nos absolve, justificação, nos tira do cativeiro da morte para a vida. Quando eu entendo isso, que eu sou resgatado e sou liberto da escravidão do pecado, do diabo, e agora sou servo do Senhor, agora eu vou servir esse Senhor que me libertou, por amor, por graça. E esse percurso pós-justificação é chamado de santificação, que é o processo.
que só termina na glorificação. Então, isso mostra quem é salvo e quem não é. A santificação. A Bíblia diz que a árvore é conhecida pelos frutos. Então, o salvo em Cristo, naturalmente, ele frutifica, ele santifica, ele ama a oração, ele ama a palavra, ele ama a comunhão, ele ama o Senhor, ele ama a vida de unidade. Efésios 4:1, vamos lá, Efésios 4:1. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados. Aí vai falar como nós devemos andar, aquele que foi liberto e agora vai ter uma vida, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, há um só Espírito, como também foste chamados, foste chamados a uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Todos. Então, o chamado do Senhor, ele tem essas características, ele tem essas prerrogativas, e Judas vem abordando essa característica. Primeiro ele fala do servo, porque não tem como alguém atender o chamado sem ser servo. Ovelha atende a voz do pastor. Jesus, ele falou em João 10, ele falou o quê? As minhas ovelhas conhecem a minha voz e me segue. Vai adiante. 1 Tessalonicenses 2:11, ainda sobre o chamado. Diz assim, em diante. 1 Tessalonicenses 2:11. E depois alguém lê por gentileza aí. 2 Tessalonicenses 2:13 a 15. Eu vou ler. 1 Tessalonicenses 2:11 em diante. Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como a pai a seus filhos, para que vos conduzeis dignamente para com Deus, que vos chama para seu reino e glória. Ou seja, tem uma forma de andar para o destino do reino e a glória. Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebeste não como palavra de homens, note, mas segundo na verdade, como palavra de quem? De Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Então, quando eu atendo a palavra que é de Deus, eu ressuscito, atendo e sigo o chamado, vou adiante, eu prossigo, eu não paro. Amado, a história da fé é tão fabulosa, porque como pode as pessoas morrerem, entregarem as suas vidas, se isso não fosse uma verdade absoluta em seus corações? Enfrentando o que enfrentaram, pondo a vida em risco. E isso atravessou a história, até hoje atravessa. Só sendo a verdade, só sendo a palavra de Deus mesmo, irmão. Senão ninguém põe a vida em risco à toa, não, irmão. A nossa vida é o nosso bem maior, a gente quer proteger de qualquer jeito. Mas o apóstolo fala o quê? Nós não temos a nossa vida por preciosa. Porque eles sabem que aqui não é o fim, irmão. A nossa vida, a nossa existência não se limita a essa realidade. Por isso que eles não temem a morte. 2 Tessalonicenses 2:13, quem abriu? Todavia, irmãos, amados do Senhor, devemos sempre dar graças a Deus por vós, pois Ele vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação feita. Para a salvação e o que depois? Santificação. Ah, tá. Vai. Feita pelo Espírito e pela fé na verdade. E para isso vos convocou, por meio do Evangelho que vos anunciamos, para alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo assim, irmãos,
Permanecei firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, tanto de viva voz, quanto por meio das vossas cartas. Amém. Então ele fala, viva a voz, palavra pregada, anunciada, ou epístola, escrita para a congregação. Ele fala, mantenha firme as tradições, os ensinamentos, as doutrinas, e siga no caminho de santificação. Então Judas ele falou sobre o chamado, sobre os chamados de Deus. Agora Judas fala sobre os amados de Deus. Por que foi necessário Judas falar sobre os chamados e agora amados do Senhor? Porque primeiro, amado, nós temos que entender o período em que foi escrito. Perseguição ferrenha. Aí o cristão fala, eu sou amado e por que perseguição? Eu sou amado e por que tem crente morrendo? Pastor, deixa eu falar uma coisa. Ainda falando de chamado, o chamado nos dias de hoje, a gente observa que muitas das vezes não é um chamado da pessoa ouvindo o Senhor chamando a pessoa para uma determinado, enfim, cargo, vamos botar como cargo, mas não é isso que eu quero dizer. Porque hoje em dia, esse chamado, as pessoas têm atentado mais para um status, para uma posição dentro da igreja. Uma posição social. Que muitas das vezes são chamados que não são de Deus, mas do homem. Por isso que as referências bíblicas aqui é o quê? Por palavra, o chamado de Deus. E Paulo aqui, nós lemos aqui em Tessalonicenses aqui, ele falou, não de homens. Por que acontecia? Quando os homens de Deus começavam a pregar, a idolatria, por causa do pecado que é contida em nosso coração, fazia o quê? A gente idolatrar o homem, adorar o homem. Como fizeram com Pedro, fizeram com Paulo. Aí a gente vê as pessoas sendo levantadas, a gente vê muito nesse meio gospel, nessas coisas todas, as coisas assim acontecendo, mas a pessoa tem um chamado no sentido do homem ter chamado, mas não leva as características que a Bíblia está mostrando, como o Senhor mostrou para a gente aqui agora, do como que deve ser o proceder, de como ser servo. Sim. Mas sim pelo Estado, para poder estar numa posição, eu sou tal coisa dentro da igreja. Uhum. Entendeu? E não segue isso à risca. Não tem, Ontem eu estava ouvindo o Paulo Júnior que fala. Sim. Aí ele estava pregando sobre isso aí. O Senhor falou, se eu sou querido, se eu sou amado, por que me vem tantos problemas? Aí ele falou assim, se você não tiver problema, tome cuidado. Porque alguma coisa está errada. É verdade. Aí ele citou os irmãos antigos que sofreram, passaram. Todos eles sofreram, passaram. Todos eles sofreram. E a gente acha que não tem que passar. Não, tem que ser isento de qualquer coisa. Se Deus é meu Senhor e Ele é todo poderoso, por que eu valho? Se Ele pode tudo, se Ele é esse Deus tremendo, terrível, por que Ele me permite eu ficar enfermo? Por que Ele permite eu ficar canceroso e ficar dependendo da ciência humana? Por que Ele não toca em mim e me cura logo? Porque o foco é aqui, não é lá. O foco é os ídolos, não Deus Todo-Poderoso. Entendeu, amados? E aí a pessoa não se sente amada por Deus. Não se sente amada por Deus. Porque se Ele me ama, por que isso aqui? E toda a Escritura ela vai falar sobre o amor de Deus. Mas sabe por que as pessoas não se sentem amadas? Porque as pessoas não têm a dimensão do que é o pecado dela diante de Deus. Do que é o amor de Deus. Não sabe o que a vida dela em si, mas eu não roubo, não mato, não estupro. A vida dela em si ofende o maior atributo, se é que a gente pode dizer assim, de Deus, que é qual? A sua santidade. Ela não se compreende pecadora. A Bíblia fala o quê? Aquele a quem muito foi perdoado, muito foi amado. Porque ele compreendeu o perdão e ele vive uma vida de gratidão. E ele se sente amado porque ele foi perdoado. Ele sabia que era digno do inferno. Ele fala, eu tenho que amar esse Deus, por quê? Porque ele me amou primeiro. Jó amou a Deus em qualquer hipótese, com, sem, nu. Com dinheiro, sem dinheiro, com saúde, sem saúde, com família, sem família. Jó, ele ali, de fato, é a ampulheta do cristão, amado. Tendo, adora a Deus. Não tendo, adora também.
Tendo saúde, adora a Deus. Não tendo, ele adora também. Tendo dinheiro, ele adora a Deus. Não tendo, ele adora também. Mas essa geração está diferenciada. Então, somos chamados e também somos amados do Senhor, amado. E pastor, ainda que nem o irmão falou ainda no chamado, né? Sim. Que nem estava falando, as pessoas às vezes visam muito o cargo, porque não estão com foco no Senhor, mas todo mundo tem o chamado do Senhor, né? Todo cristão. De pregar o Evangelho, por palavra, pelo seu modo de viver, pelos ensinamentos que o Senhor dá. Mas, infelizmente, muitos não se contentam com isso. Não se contentam. E além de não se contentar, irmão Marcelo, não manifesta isso. Essa que é a minha preocupação. Por quê? A Bíblia fala assim, crie, por isso eu falei, Salmo 116. Ó, os apóstolos, vamos lá, os apóstolos. Os apóstolos foram presos. Deram um açoite neles. Mas eles falaram, eu não posso deixar de falar daquilo que eu vi. E crie. Tipo assim, é incontrolável. O crente, ele é incontrolável. Quando ele vê essa Bíblia, quando ele vê esse Evangelho, quando ele vê essa justificação, santificação, sai graça dele. Porque está dentro dele, é maior do que ele, amado. Eu não tenho como, eu não posso negar. Pedro disse, não tem como. Aí você falou, todo cristão tem um chamado a pregar. Aí eles ligam mais uma vez o chamado ao púlpito. E não tem nada a ver com isso. A vida é a vida. Ainda que de alguma maneira eu não verbalize, né? Alguma referência, alguma coisa, alguma referência da palavra de Deus, mas a minha vida, um exemplo, vamos lá, prático, né? Todo mundo fazendo gato, né? Gato na rua, por exemplo. Gato na rua, já tá caro demais, gasolina, aquela coisa toda, tô perdendo dinheiro, essa Light, Sérgio, não sei o que, AMPA. Vou fazer um negócio, aí faz. E você? Vai fazer? Não faço isso não, isso é ilegal, isso é contra a lei. Contra a lei dos homens e contra a lei de Deus. Já era, já entrou. Deus, ele sonda, ele sabe, ele conhece. Você pode burlar o homem, você não pode burlar Deus. Aí quem está ouvindo já falia. Ei, pastor, isso aconteceu. Entendeu? Isso aconteceu comigo, o vizinho lá o posto da artesana dele deu problema, né? Aí eu botei lá para ele, né? Liguei na minha luz e ele, pô, rapaz, a luz está bem alta, né, rapaz? Eu falei, rapaz, mas é só Jesus, né? Ele, rapaz, eu vou vir fazer um gato. Eu olhei pra ele assim, fiquei calado. Ele falou assim, pô, cara, de repente aqui, eu posso até acender pra você. Olha a tentação do samurai. Eu olhei pra ele assim, eu falei assim, meu amado, deixa eu lhe falar uma coisa. Você rouba a light aqui. E lá no dia do juízo, tu vai ter que pagar essa conta. Vai sair mais caro, Vai né? sair mais caro. Aí eu falei, ó, e outra coisa, aquela pessoa que compra, diga assim, não caduca. Caduca para o homem, para Deus não, tá? Uhum. Então, pague a sua conta direitinho. Deixa, eles estão roubando a gente? Deixa. Um dia eles vão prestar conta também. Vão prestar, Mas mas nós não vamos entrar, porque eles roubam, a gente vai roubar. Ficou calado. pregou, meu irmão. Pregou, não citou texto bíblico, citou a teologia, o ensino de Deus, acabou. Que Deus é justiça. Ei, pastor, e lá no fábrica mesmo, às vezes, a gente passa perto também, as pessoas falam de energia cara, mas assim, eles tentam economizar de um lado, mas joga tudo fora do outro, né? E você falando do gato, vou economizar roubando da Endel. Aí começa a jogar no bicho, o dinheiro que economizou na Endel no bicho, comprou cerveja, eu falei, e aí? Economizou o quê? Você gastou tudo que você pensou que estava economizando. Documentação de carro, vai lá tentando burlar, maquiar. Não vou pagar o cara do trampo, porque o esquema ali, meu carro não vai passar. E vai embora, mano. O gato da gata dente, pastor. O gato da gata dente. Então, as pessoas, amados, não tem. Aí você fala assim, como que essa pessoa pode ser um cristão? Eu tenho minhas dúvidas, amado. Eu tenho minhas dúvidas. Porque a árvore é conhecida pelo fruto. Outra coisa, o pecado, mano,
ninguém que é salvo fica confortável no pecado. Um salvo, ele não fica confortável no pecado. Porque quando um salvo, o pecado acontece na vida dele, o inferno abre embaixo dele. Ele, por que eu fiz isso? Desagradei meu Senhor. Deus vai me matar. Ele pensa logo, já era. O diabo vai se apoderar de mim. Porque ele não quer pecar. Ele não ama o pecado, mano. Ele não tem prazer no pecado. Um salvo de maneira, ele não fica confortável no pecado. Acontece o pecado, ele consegue dormir. Não dorme não, mano. Não dorme. Porque o Espírito Santo vem direto. Vem direto a ele e confronta. E incomoda. Ele se humilha imediatamente. Não tem como, mano. Não tem como. Podemos? Então temos que entender que somos chamados, primeiro, da morte para a vida, ao arrependimento, a viver uma vida reta, digna, santa, diante do Senhor. Por quê? Porque nós somos amados dele. E esse amor não foi pouca coisa, não. Esse amor foi tudo, na verdade. Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós, não foi sendo santo, não foi pregando, não foi evangelizando, nem orando, nem lendo Bíblia, sendo pecadores. E é sempre um exemplo aqui. Está aqui minha filha, meu filho, está aqui o Diogo. Eu não daria luar para morrer por ninguém aqui, mano. Vale a comer na cabeça de vocês, flechada, decapitação, qualquer coisa, eu não daria. Por quê, minha pequenininha, minha pentecostal? Vai morrer? Cai de Jorge, vai morrer, negão. Já era. Não vou, porque a minha filha é inocente. Ela não cometeu crime algum. Como ela poderia pagar pelo crime dele? Aí vai Deus e faz isso. A graça, ela Não tem palavras. é difícil. Não tem como mensurar. É difícil a graça. O amor de Deus, de fato, ele é constrangedor, mano. O amor de Deus me emociona demais. Pastor, e também, se nenhum homem fizesse isso, não faria sentido, porque a lei do Senhor diz que o sacrifício tinha que ser puro, né? E o único puro foi o Senhor Jesus. É o Senhor, só Deus é assim. Porque acho que a Bíblia também fala, né, que a prova que Deus aceitou o sacrifício do Senhor, que ressuscitou Jesus Cristo. Que ressuscitou. Paulo falando sobre o amor, ele vai falando, se eu doar tudo, se eu der a minha vida, se for queimado, mas se eu não tiver amor, não adianta. E tem que ser puro. A referência dos sacerdotes, falei sobre isso no vídeo ontem. O sacerdote não tinha que ter defeito nenhum. Nenhum. E qual homem que não tem defeito, amado? Só Jesus Cristo, amado. Só Jesus Cristo foi o sacerdote perfeito. Então esse amor de Deus, amado, é como o Diácono Maria falou, não há palavras, amado. Por isso que é de tal. Porque quando João começou a escrever, ele falou, como que eu vou relatar isso? Como que eu vou expressar isso em palavra? Como que eu vou monografar isso? Porque eu não tenho palavras que entram. Tem que ser só de tal, para ficar aberto, porque não tem como. De tal maneira que deu. Aí Paulo escreve na Romanos capítulo 8, olha só. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputadas como ovelhas para o matador. Ele vai falar de altura, profundidade, principal, potestade, demônio, ele fala que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como que pessoas abandonam a fé? Só tem uma resposta para mim. Essa pessoa não atendeu o primeiro chamado. Ela não se converteu, ela se convenceu. Se emocionou, entrou na fé por emoção. É igual o mágico.
mágico de Atos, se não me engano, 16, lembra? Que ele vê os discípulos curando, os apóstolos. Pai, eu quero esse negócio também. Ele mais. Oi? Ele mais. Ele mais é. Eu quero esse negócio, tem que pagar quanto? Porque, como quem diz, ele falou assim, eu já faço arte e ganho dinheiro. Se eu aplicar essa aí, eu vou ganhar mais ainda. Consequência, ficou cego, né? Se eu não me engano. Se não tinha o dinheiro, seja com maldição, o discípulo falaram. Ele falou, se ele não se arrependesse, o bicho ia pegar pro lado dele. É. Então, meus amados, nós somos amados de Deus, amados. Então, assim, esse amor de Deus, amado, independente, como o Almir falou, independente das adversidades, Deus nos ama. Independente da saúde ou não saúde, Deus nos ama. Independente do dinheiro ou não dinheiro, Deus nos ama. Deus nos ama. Igual ontem indo trabalhar, mas caí de bobeira, de moto. Mas o ímpio, eles ficam esbravejando, aí a mão sangrando, doendo, aí tremendo igual o Parkinson, né? Sangue pingando, rapaz, machucou? Falei, claro! Aí ele, rapaz, e aí, eu vou fazer o quê? Eu falei, vou ir pro trabalho, vou ver se dá, meu irmão. Fui, machuquei o pé, aquela coisa toda. Mas em nenhum momento, nem um segundo, veio um sentimento de assim, por quê? Não, mano. Deus sabe, Deus é bom, tem propósito, tem coisa nisso. Por quê? Porque eu sei que Deus me ama, mano. Detalhe, no mundo, quando se machuca, acontece alguma coisa, já vem logo as palavras do mundo, né? De ira, de revolta. De ira, é? Sempre culpar alguém, o buraco, a prefeitura, vai culpar alguém, né? Vai procurar o culpado. Mas quando acontece essas coisas, você sabe que o erro foi meu. Eu não tive perícia, não fiz a manobra correta. Por que eu passei por ali? Não era mais. Às vezes também pode ser assim. Aqueles minutos que o senhor perdeu ali te livrou lá na frente. Lá na frente de alguma coisa, pior. Sim. Entendeu? Também. E a gente não sabe, rapaz. E a gente não sabe. E aí entra nisso daí que o Marcelo falou, livrando de uma coisa pior. O quê? Guardados que Judas falou. Por quê? Perseguição, morte. Aí fala, morreu, acabou. Não, mas a gente está guardado pelo Senhor, amado. A Bíblia falou que no Evangelho, não temeis aquele que mata o corpo e não tem poder de matar a alma. Não é isso? Mas temer aquele que tanto pode matar tanto o corpo e lançar a alma também no inferno. Fala. Igual na oração do Miguel que você ensina, ele fala, livra-nos do mal. Mas que mal? Que mal? O que ele vai nos guardar? De qual mal? O mal é o quê? É uma coisa acontecer, a gente se machucar, uma coisa assim, ou o mal é a gente pecar contra Deus? Entendeu? E acabar nesse inferno. Mas quando a gente ora e menciona isso daí, a gente quer livrar das adversidades. A gente pensa em livrar da adversidade. Mas o pensar livrar do mal é o quê? De pecar contra quem? Pecar contra Deus, não. Esse é o mal. Né? Livra-nos do mal, da tentação. Porque se eu sujeitasse a tentação, eu peco contra quem? Peco contra Deus, ó. Pastor, Diga-me. o próprio apóstolo Paulo sofreu naufrágio que a princípio não tinha explicação nenhuma o naufrágio que ele sofreu, aí depois foi acender a fogueira, a cobra picou ele. Imagina! Tanto que os bárbaros, né, não é que eles eram monstros, ou ogros, falam assim, rapaz, esse cara está amaldiçoado, mano. Fugiu do naufrágio, mas a justiça não deixa esse cabra viver. Né, por exemplo, se acidenta de moto, chega lá na frente, toma um tiro. Aí toma um tiro, vai para o hospital, pega um médico sanguinário, faz a operação errada. Alguém fala, rapaz, esse cabra aí fugiu do acidente, tomou a bala, a justiça não deixa esse cara viver, bota na mão do médico para matar. E tinha um propósito. Tinha um propósito. Ele pregou o evangelho na ilha de Malta. Mas ele acabou de sair do naufrágio. Vai se aquecer, porque estava no mar, estava frio. Vai perto da fogueira, vem uma víbora violenta e morde o apóstolo. Mas tu não vê uma palavra de blasfêmia na boca do apóstolo. Uma palavra.
de blasfêmia na boca do apóstolo. Por quê? Guardado. Aqui imagina teve um assim, não sei se vocês se lembram, o Jorginho Jipim. O trem pegou ele, depois a carreta. Aí o rosto fundado. Ele assim. afundou aqui, Ó. a trem e depois a carreta. Olha aí. Entendeu? Morreu, né? Oi? Morreu. Eu não sei. Não, Morreu não? Disso não. disso aí não, ele morreu depois. Morreu também, morreu por causa da carreta do trem. Disso não, né? Ou só a carreta do trem. Olha isso. Então note a oração sacerdotal de Cristo. Olha como é que ele... Vamos lá. João 17, 11, olha só. Diz assim: e eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Se você for percorrendo no texto aí, ele vai falar para livrar, se eu não me engano. Cadê? Alguém abriu aí? 15. Oi? 15. 15, lê aí para mim. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. É o que o Edgar falou. Vai. Não sou do mundo, como não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os da verdade. A tua palavra é a verdade. Ó, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, que mal é esse aqui? É o pecar. Porque não tem necessidade de ele falar para santificar na verdade, se não é para ver uma vida de santidade, para livrar do mal, do pecado. E o 20? Oi? O 20. Leia. Não rogo somente por esse, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Pela sua palavra, onde creem? Outros. Ele já via lá na frente aqueles que haveriam de crer. Já via eu, já via você. Então, esse mal aqui é referente a pecado, então. Se você for de maneira exegética, pecado, mano. Porque o diabo vai vir tentar para a gente fazer o quê? Pecar. Mas se eu viver uma vida santa, eu não caio. Eu permaneço firme. Eu permaneço focado. Agora, se eu não obedecer a Deus, certamente eu vou pecar. Vou cair no mal, pô. Entendeu? Mas eu sou guardado. Esse guardado aqui também dá uma referência de selados pelo Espírito Santo, protegidos pelo Espírito Santo. É por isso, pastor, que tem a interpretação física e espiritual, né? Por exemplo, que nem falou, do mal. Realmente, pecar contra o Senhor, que é o maior mal, no âmbito espiritual. E o mal físico também, né? Que nem eu estou falando agora, há pouco tempo atrás, sobre o Senhor falando que haverá o tempo, né, que os mortos ouvirão a minha palavra. Aconteceu fisicamente quando o Senhor morreu e os mortos ressuscitaram. Mas também espiritualmente, os que estão vivos, mas estão mortos espiritualmente. Quando ouvem a palavra do Senhor, passam a viver. Passa a ter vida. É sempre uma parte física e uma Passa a parte ter vida. Isso aí. Vai ter a vida espiritual. Mas é questão de. Também outra questão, pastor. Como fala, nos livra do mal. O mal é Satanás. Nos livra de Satanás. Sim. Porque ele vai sempre imperar o mal contra nós. Vai sempre imperar o mal. Ele vai sempre investir contra nós. Mas nos livra do mal. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ou seja, quem é que governa o mundo? Satanás. Então, o mal. Sim. É exatamente isso. Porque, como eu falei, o princípio de primeira menção. Quando nós vamos nesse conceito aqui, toda vez que tu vai vendo guardados, vai ter santidade, vai ter malignidade com referência maligna. Por qual motivo? Porque o diabo sempre vai querer fazer com que a gente venha pecar. Ele sempre vai trabalhar para a gente pecar. Porque quando eu peco, desagrada a Deus. Aí ele tem legítimo. E vai sair não, deu ruim. legitimidade. Legitimidade. Deu ruim, ó. Entendeu? Deu para entender. Ele vai ter direito legal de falar, pecou. Eu tenho direito legal sobre ele. O que ele quis fazer com Jó?
entendeu? Ele vai pecar, ele vai blasfemar contra ti. O Jó, ele quis atribuir as bênçãos do As riquezas, a busca o do bem-estar. Senhor, porque o Senhor abençoava ele. Tu cerca, qual era a palavra? Tu cerca de bem, tu guardas, tu proteges. Tira tudo para ver se ele não blasfema. Aí Deus pode tocar. E Jó permaneceu. E condicionar a obediência dele ao que o Senhor fazia por mal ele. veio sobre ele de todas as maneiras: financeiro, familiar, físico, espiritual. Tudo. Veio as acusações, espiritual porque veio as acusações. Não Uhum. pegou, fez. Então, ele ficou numa condição ali, o mal veio, mas ele se permaneceu, mas nos livra do mal. Aqui, ó, esse texto aqui, ó, 1 João 5,18. Ó. Sabemos, olha aqui, presta atenção no texto. Ó. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, gerúndio, vida, estilo de vida. Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo. E o maligno não lhe toca. Por que o maligno não vai tocar na exegese aqui do texto aqui? Porque ele é nascido de Deus. E se ele é nascido de Deus, ele não vive pecado, o maligno não vai poder tocar. Ele pode fazer ataques? Pode fazer. Deus permitindo, logicamente, ele pode fazer. Mas se ele é guardado por Deus, protegido por Deus, isso não vai parar ele. Porque ele sabe que é guardado de Deus. Aí entra a questão de que ele induz. Ele induz. Induz a nós pecarmos contra Deus. Ele nos induz a fazer o erro. Induz as pessoas a fazer com que nós venhamos pecar. Induz uma pessoa a nos fazer com que nós venhamos pecar na ira, na cólera, na maledicência, em tudo. Isso aí. O bicho imundo, né? É terrível, né? Aqui, ó, no próprio texto aqui de Judas, aqui, ó, no versículo 24, se você for, o que Judas diz? Ele fala assim no versículo 24: Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Então, Deus que nos guarda de tropeçar para nos apresentar de maneira irrepreensível. Irrepreensível aqui você pode trocar por quê? Santo, limpo, purificado, digno. Por quem? Cristo Jesus, amém. Essa vida de salvação, de retidão, de dignidade diante de Deus. Amados, vamos parar por aqui. A hora deu. Amém? Já, falta 5. Falta 5. Estamos ainda no chamado, né? Estamos no chamado. Nesses 5 minutos aqui, eu vou abordar só essa outra trilogia aqui, que ela é bem rápida. E depois a gente entra já na batalha da fé. Amém, amados? Judas inferiu aqui. Outra trilogia que Judas ele aborda. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus, Pai, e guardados por Jesus Cristo. Ele usa de novo a trilogia. Misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Misericórdia é o ato de sentir a miséria alheia. Deus teve misericórdia da gente, Ele sentiu a nossa misericórdia. Quando Jesus vê Lázaro morto, a Bíblia diz que Jesus chorou, porque Ele viu a consequência do pecado. Quando Ele via a multidão com fome, a Bíblia diz que Ele se movia de íntima compaixão, misericórdia. Paz. Paz porque em pecado, diante do Senhor, a gente está em guerra. Mas a Bíblia diz o quê? Justificado, pois pela fé, agora nós temos paz para com Deus. E ele diz, e amor lhes sejam multiplicados. Torna a dizer, por que ele diz isso aqui? Por que ele é repetitivo em falar do amor novamente? Porque quando nós somos movidos pelo amor de Deus a nós, amado, a gente não para não. Por isso que ele fala, sejam multiplicados o amor, a misericórdia, a paz. Sejam firmes, porque cada vez mais o amor de Deus se multiplicar em vocês, mais vocês vão ter força para progredir.
Por quê? Porque tem uma batalha a ser feita. A batalha pela fé. E se isso tudo não for multiplicado dentro de vocês, vocês não vão perseverar. Vocês não vão sustentar. Tipo que são, vamos dizer assim, ferramentas que o ser humano vai precisar diariamente. Ferramentas. Diariamente, todos os dias. Entendeu? Misericórdia, paz e amor. Por que constantemente a Bíblia fala para a gente meditar nela de dia e de noite? Vida de oração, jejum, consagração, comunhão, porque são ferramentas, boa palavra utilizada, são equipamentos de guerra que Deus quer nos dar, para a gente ficar firme no dia do combate. E o amor, amado, o amor é a ferramenta essencial. Quero ler aqui alguns textos aqui sobre a misericórdia rapidamente para a gente terminar. Mas Deus, que é riquíssimo, abundância, né, em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça dos salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a abundantes riqueza da sua graça, pela sua benignidade para convosco. Tito 3:4 em diante diz: mas quando apareceu a benignidade ou misericórdia e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não, olha só isso aqui, não pelas obras de justiça que houvéssemos feitos, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados, absolvidos pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Aleluia. Aleluia. Hebreus 4:14 diz: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos o sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, através da justificação da graça, nós podemos alcançar a misericórdia de Deus pelas nossas misérias, lamúrias, e com isso, em meio à tribulação, nós temos paz. Em meio à guerra, nós temos paz. Em meio à luta, equilíbrio. Em meio ao vale, permanecemos firmes. Porque, amado, vou te falar, a gente não sabe como cada um de nós, às vezes, aqui chega. Às vezes moído por luta, adversidade, acusação, tentação, seta. E a gente chega e o diabo soprando. Mas vem o Espírito Santo e dá o consolo. E vem a paz que excede todo entendimento sobre nós. Então nós temos a paz de Deus. E o amor do Senhor é multiplicado sobre cada um de nós. Jeremias 31:3 diz: há muito que o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Miqueias 7:18 diz: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que te esquece da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a ira para sempre, porque tem prazer na benignidade, tornará a piedade-se de nós, julgará as nossas iniquidades e lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Então é isso que deixa o diabo nervoso, mano. Porque se a gente vem a tropeçar, a cair, a cometer um pecado, mas a gente se humilhar, Deus derrama novamente perdão. E para o diabo já não tem mais isso. Porque ele pecou num corpo glorificado, num corpo eterno. Por isso que a condenação dele já é eterna. E por isso que ele nos tenta. Por isso que ele quer conduzir, inferir, tentar, subjugar a raça humana a permanecer no pecado. Então que cada um de nós, amado, possa permanecer firme nos mandamentos do Senhor. Amém, amados? Vamos ficar de pé, amém?